Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Há dois tipos de oração: as expressas em palavras e as expressas em desejos não ditos, que subsistem como meditações silenciosas. As palavras não são a essência, mas a roupagem da oração. Quando estava diante do Mar Vermelho, Moisés clamou a Deus, embora não dissesse nada. Contudo, o uso da língua previne a distração da mente, ajuda as faculdades da alma e promove a devoção. Vemos que Davi usa as duas formas de oração, almejando uma para ser ouvida e outra para ser atendido. Que palavra expressiva! Atende à minha meditação. Se peço o que é certo, dê-me. Se omito pedir o que mais preciso, preencha a falta em minha oração. Atende à minha meditação, que a tua alma santa a atende como tem sido apresentado por meu mediador todo glorioso. Depois, atende-a em tua sabedoria, pesa-a na balança, julga a minha sinceridade e o verdadeiro estado de minhas necessidades, respondendo-me no devido tempo por tua misericórdia. É possível haver intercessão prevalecente quando não há palavras. Infelizmente, também é possível haver palavras quando não há verdadeira súplica. Cultivemos o espírito de oração, que até é melhor do que o hábito da oração. É possível haver oração aparente quando há pouca devoção. Comecemos a orar antes de nos ajoelhar e não cessamos quando nos levantarmos. 2. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. A voz do meu clamor. Em outro salmo, encontramos a expressão, a voz do meu lamento. Salmo capítulo 6, versículo 8. O lamento tem uma voz cujo tom é comovedor e melancólico. Uma estridência lancinante que atinge o próprio coração de Deus. O clamor tem uma voz, cuja eloquência comove a alma. Partindo do nosso coração, alcança o coração de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes não conseguimos exprimir em palavras as nossas orações. Não passam de um clamor ou choro. Mas o Senhor sabe o significado, porque Ele ouve a voz que há em nosso choro de clamor. Para o pai ou a mãe amorosa, os choros dos filhos são música. Tem influência mágica a qual o coração não pode resistir. Rei meu e Deus meu. Observe cuidadosamente esses pronomes. Rei meu e Deus meu. São o cerne e a essência da súplica. Este é um forte apelo para Deus responder à oração, porque Ele é o nosso Rei e o nosso Deus. Não somos estranhos a Ele, visto que Ele é o Rei de nossa vida. É função dos reis atender aos rogos do seu povo. Não somos estranhos a Rei. Somos os seus adoradores e Ele é o nosso Deus. É nosso por aliança, por promessa, por juramento e por sangue. Pois a ti orarei. Davi expressa a declaração de que buscará a Deus e somente a Deus. Deus tem de ser o objeto único de nossa adoração, o recurso exclusivo de nossa alma em tempos de necessidade. Deixemos as cisternas rotas para os ímpios, bebamos a bebida espiritual da única fonte divina. A ti orarei. Davi toma uma decisão. Enquanto vivesse, ele oraria. Ele jamais deixaria de suplicar, ainda que a resposta não viesse. 3. Pela manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, me apresentarei a ti e vigiarei. Observe que esta não é tanto uma oração quanto uma decisão. Ouvirás a minha voz. Não ficarei mudo, não me calarei. Não reterei o meu pronunciamento. Clamarei a ti, pois o fogo que habita em mim me compele a orar, antes morrer do que viver sem oração. Nenhum filho de Deus é possesso com o demônio da mudez. Pela manhã, esta é a melhor hora para uma conversa relacional com Deus. 1 hora pela manhã vale 2 da noite, enquanto o orvalho ainda está na relva, que a graça goteja na alma. Demos a Deus a manhã de nosso dia e a manhã de nossa vida.
A oração deve ser a chave do dia e a fechadura da noite. A devoção tem de ser a estrela da manhã e a estrela da noite. Se meramente lermos nossa versão bíblica e quisermos uma explicação dessas duas frases, acharemos a figura do arqueiro, eu. Te apresento a minha oração. Porei a minha oração no arco e a dirigirei ao céu. E quando minha flecha estiver subindo, ficarei vendo até onde ela vai. Mas o original hebraico tem um significado ainda mais amplo. A palavra hebraica traduzida por apresentarei, apresento, é usada para referir-se a colocar em ordem a lenha e os pedaços da vítima sobre o altar. É também usada para referir-se a colocar os pães da proposição sobre a mesa da proposição. Significa exatamente isso. Eu organizarei a minha oração diante de ti. Eu a disporei no altar pela manhã, da mesma maneira que o sacerdote dispunha o sacrifício matutino. Organizarei a minha oração, ou, como o antigo mestre John Trapp a traduziu, eu porei em ordem as minhas orações, convocarei todos os meus poderes e mandarei que se coloquem nos seus devidos lugares para que eu possa suplicar com todas as minhas forças e orar aceitavelmente. E vigiarei, ou, como poderíamos traduzir melhor o original hebraico? E observarei. Procurarei a resposta. Depois de ter orado, esperarei pela vinda da bênção. É uma palavra usada em outro texto bíblico, onde lemos sobre aquele que vigiava esperando a chegada da manhã. Assim vigiarei à espera da tua resposta, ó meu Senhor. Eu espalharei a minha oração como a vítima sobre o altar e vigiarei à espera de receber a resposta pelo fogo do céu para consumir o sacrifício. A última parte do versículo sugere duas perguntas. Perdemos grande parte da doçura e eficácia da oração por não meditarmos cuidadosamente antes da oração e por não esperarmos esperançosamente depois. É muito frequente entrarmos às pressas na presença de Deus sem premeditação ou humildade. Será que continuamos vivos se nos apresentarmos na presença de um rei sem termos um pedido? Não é de admirar que percamos o fim da oração? Deveríamos ter cuidado em manter o fluxo da meditação sempre fluindo, pois esta é a água que impulsiona o moinho da oração. É fútil abrir as comportas de um rio seco e esperar que a roda gire. A oração sem fervor é como caçar com um cão morto, e oração sem preparação é como caçar com um falcão cego. A oração é obra do Espírito Santo, mas ele trabalha através de meios. Deus fez o homem, mas usou o pó da terra como material. O Espírito Santo é o autor da oração, mas ele emprega os pensamentos da alma fervorosa como o ouro para fabricar o vaso. Não deixemos que as nossas orações e louvores sejam os flashes de um cérebro esquentado e precipitado, mas a chama contínua de um fogo forte. Mas, além disso, não é verdade que nos esquecemos de ver o resultado de nossas súplicas? Somos como a avestruz que bota os ovos e não cuida dos filhotes. Semeamos a semente e somos muito preguiçosos em fazer a colheita. Como podemos querer que o Senhor abra as janelas da graça e derrame sobre nós as bênçãos, se não abrimos as janelas da esperança e procuramos os benefícios prometidos? Que a santa preparação nos una as mãos com expectativa paciente e tenhamos respostas muito maiores às nossas orações. 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Tendo o salmista expressa a decisão de orar, imediatamente o ouvimos se aplicar à oração. Ele roga que seja livre dos inimigos cruéis e maus, usando um argumento muito forte. Implora a Deus que os afaste para longe, porque desagradavam até ao próprio Deus.
Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Quando oro para ser livre dos meus tentadores, diz Davi, oro para ser livre das mesmas coisas que tu detestas. Tu odeias o mal, Senhor. Eu te peço, livra-me disso. Tomemos ciência da verdade solene do ódio que um Deus justo tem de nutrir contra o pecado. Ele não tem prazer na iniquidade, por mais sutil, impressionante e suntuosa que se disponha. O resplendor do pecado não lhe causa o menor encanto. Os homens se curvam diante da vilania bem-sucedida e na ostentação do triunfo. Se esquecem das iniquidades e maldades cometidas na batalha, mas o Senhor da santidade não é tal pessoa como nós. Nem contigo habitará o mal. Ele não lhe proporcionará o menor abrigo. Nem na terra, nem no céu, os ímpios terão parte na mansão de Deus. Como somos tolos em tentar entreter dois convidados tão hostis um ao outro como Cristo Jesus e o diabo. É certo que Cristo não habitará na sala de visitas de nosso coração se entretivermos o diabo no porão dos nossos pensamentos. Os loucos não pararão à tua vista. Os pecadores são loucos varridos. Um pequeno pecado é uma grande loucura, e a maior de todas as loucuras é um grande pecado. Pecadores loucos como estes devem ser banidos dos pátios celestiais. Era costume os reis terrestres terem bobos na corte que agiam loucamente, mas o único Deus sábio não terá bobos no palácio celestial. Aborrece a todos os que praticam a maldade. Não se trata de simples antipatia, mas de ódio total que Deus nutre contra os que praticam a iniquidade. Ser odiado por Deus é algo terrível. Sejamos extremamente fiéis em advertir aos ímpios que conhecemos, pois lhes será coisa terrível caírem nas mãos de um Deus irado. Observe que os que proferem a maldade têm de ser castigados como também os que praticam a maldade, pois destruirás aqueles que proferem a mentira. Todos os mentirosos terão parte no lago que queima com fogo e enxofre. O homem pode mentir impunemente diante da lei dos homens, mas ele não escapará da lei de Deus. A mentira tem pernas curtas, cuja caminhada terminará logo com os mentirosos entrando no lago ardente da destruição. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Os homens sanguinários ficarão bêbados com o próprio sangue, e os que começam enganando os outros terminarão sendo enganados. Como diz o antigo ditado, os homens sanguinários e fraudulentos cavam a própria sepultura. Neste caso, a voz do povo é a voz de Deus. Como é impressionante e forte a palavra aborrecerá. Mostra-nos claramente que o ódio do Senhor contra os que praticam a maldade é grande e estranhado. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Esse versículo completa a primeira parte do salmo. O salmista dobrou os joelhos em oração e descreveu diante de Deus, como argumento favorável à sua libertação, o caráter e o destino dos ímpios. Agora, ele o contrasta com a condição dos justos. Mas eu entrarei em tua casa, não ficarei à distância. Eu entrarei no teu santuário, da mesma maneira que um filho entra na casa do pai. Mas ali não entrarei baseado em méritos próprios. Tenho uma multidão de pecados, por isso entrarei pela grandeza da tua benignidade. Eu me achegarei a ti com confiança por causa da tua graça imensurável. Os julgamentos de Deus são inumeráveis, mas as suas misericórdias são inumeráveis. A ira ele dá por medida, mas a benignidade é sem medida. E em teu temor me inclinarei para o teu santo templo, em direção ao templo da tua santidade. Na época da composição do salmo, o templo ainda não fora construído na terra, não passava de um tabernáculo, uma tenda. Mas Davi estava acostumado a voltar os olhos espiritualmente ao templo da santidade de Deus, onde entre as asas dos querubins o Senhor habita na luz inacessível.
Daniel abria a janela em direção a Jerusalém, mas nós abrimos o coração em direção ao céu. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Analisemos agora a segunda parte, na qual o salmista repete as súplicas, repassando o mesmo terreno. Senhor, guia-me, como uma criança é conduzida pelo pai, como um cego é guiado pelo amigo. É seguro e agradável andar quando Deus conduz desse modo, na tua justiça, não na minha justiça, pois ela é imperfeita, mas em tua, pois tu és a própria justiça. Aplana o teu caminho, não o meu caminho diante de mim. Quando aprendemos a deixar de lado o nosso caminho e desejamos andar no caminho de Deus, damos evidências da graça em operação. Não é pouca misericórdia ver com visão clara o caminho de Deus aplanado diante de nós. Os erros acerca dos deveres levam-nos a um mar de pecados, antes de nos darmos contas de onde estamos. Porque não há retidão na boca deles, o seu íntimo são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua. O apóstolo Paulo copiou essa representação dos homens depravados e, junto com outras citações, colocou-a no 2º capítulo de Romanos como uma descrição precisa da raça humana, não apenas dos inimigos de Davi, mas de todos os homens por natureza. Note que ilustração impressionante. A sua garganta é um sepulcro aberto, um sepulcro que causa extremo asco, miasma, peste e morte. Pior que isso, é um sepulcro aberto que emite todos os gases pestilentos, espalhando morte e destruição. Portanto, com relação à garganta dos ímpios, fazia um grande bem se fosse fechada para sempre. Se fechássemos hermeticamente em um silêncio ininterrupto, a boca dos ímpios seria como um sepulcro fechado e não produziria muito dano. Mas a sua garganta é um sepulcro aberto, por conseguinte, toda a maldade do coração exala e exuda. Como é perigoso um sepulcro aberto! Os homens em seus trajetos de locomoção podem facilmente cair no sepulcro aberto e se achar entre os mortos. Tome cuidado com os ímpios, pois não há nada que eles não digam para arruiná-lo. Desejam destruir-lhe o caráter e sepultá-lo no repugnante sepulcro da sua própria garganta má. Mas tenhamos um pensamento agradável aqui. Na ressurreição haverá não apenas a ressurreição de corpos, mas de personalidades também. Esta é a grande consolação para o homem que foi maltratado e caluniado. Os justos resplandecerão como o sol. Mateus capítulo 13, versículo 43. O mundo pode pensar que você é vil e enterrar o seu caráter. Mas se você for reto e justo, num dia em que os sepulcros entregarem os seus mortos, esse sepulcro aberto da garganta dos pecadores será forçado a entregar de si o caráter divino que você é, e você sairá e será honrado à vista dos homens. Lisonjeiam com a sua língua, ou poderíamos ler, eles têm uma língua oleosa, escorregadia, bajuladora. A língua bajuladora é um grande mal. Muitos são enfeitiçados por ela. Há muitos comedores de formigas humanos que, com a língua comprida, coberta de palavras bajuladoras, atraem e enredam os imprudentes, obtendo vantagem sobre eles. Quando o lobo lambe o cordeiro, ele está preparando-se para regar os dentes no seu sangue. Declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lançam-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti, não contra mim. Se fossem meus inimigos, eu os perdoaria, mas não posso perdoar os teus inimigos. Temos de perdoar os nossos inimigos, mas quanto aos inimigos de Deus, não está em nossa alçada perdoá-los. Essas expressões foram notadas por homens de alto refinamento que as consideraram severas e irritantes aos ouvidos. Eles são, dizem eles, vingativos e dados à desforra. Não esqueçamos que podem ser traduzidos como profecias e não como desejos.
mas não nos preocupamos em nos valer desse método de fuga. Nunca ouvimos falar de um leitor da Bíblia que, depois de ler essas passagens, se tornasse vingativo. É justo testar a natureza da Escritura pelos efeitos que causa. Quando ouvimos um juiz condenando um assassino, por mais severa que seja a sentença, não nos sentimos justificados em condenar os outros por algum dano particular cometido contra nós. O salmista fala como juiz, ex officio. Ele fala como a boca de Deus. Ao condenar aos ímpios, ele não nos dá a menor justificativa para proferir algo de modo a amaldiçoar aqueles que nos ofenderam pessoalmente. O modo mais vergonhoso de amaldiçoar as pessoas é fingir abençoá-las. Sentimos-nos um tanto quanto divertidos ao notar a malícia desdentada daquele velho padre miserável de Roma, quando totalmente amaldiçoou o imperador da França com uma bênção. Na forma, ele o abençoava, mas na realidade o amaldiçoava. Agora, em direto contraste, pusemos esta comutação saudável de Davi, cujo objetivo é ser uma bênção, por avisar o pecador da maldição iminente. Ó homem impenitente, saiba que todos os teus amigos religiosos darão o consentimento solene à sentença terrível do Senhor, que ele pronunciará sobre ti no dia do juízo. O nosso veredicto aplaudirá a maldição condenatória que o juiz de toda a terra trovejará contra os ímpios. No versículo seguinte, encontramos mais uma vez o contraste que marcou os salmos precedentes. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. A alegria é o privilégio do crente. Quando os pecadores forem destruídos, a nossa alegria estará completa. Eles sempre riem primeiro e choram depois. Nós choramos agora, mas nos alegraremos para sempre. Quando eles uivarem, nós exultaremos. Considerando que eles gemerão eternamente, nós exultaremos de alegria eternamente. Essas nossas bênçãos santas têm um firme fundamento, pois, ó Senhor, nós nos gloriamos em Ti. O Deus eterno é o manancial de nossas bênçãos. Amamos a Deus, portanto nos deleitamos nele. O nosso coração está descansando em nosso Deus. Passamos suntuosamente bem todos os dias, porque nos alimentamos nele. Temos música em casa, música no coração e música no céu, pois o Senhor Jeová é a nossa força e a nossa canção. Ele também se tornou para nós a nossa salvação. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circuncidá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. O Senhor decretou para o seu povo ser o herdeiro das bênçãos, e nada lhes roubará a herança. Com toda a plenitude de poder, ele os abençoará, e todos os seus atributos se unirão para saciá-los com a satisfação divina. Também não são apenas para o presente, pois as bênçãos alcançam o futuro distante e desconhecido. Tu, Senhor, abençoarás ao justo. Essa é uma promessa de extensão infinita, de largura ilimitada e de preciosidade indescritível. Quanto à defesa que o crente precisa neste mundo de batalha, aqui lhe é prometido na mais plena medida. Os antigos usavam proteção vastas, tão grande quanto a altura do homem, para envolvê-lo completamente. Assim diz Davi: circuncidá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. De acordo com Henry Eiswurt, temos também aqui a ideia de ser coroado, de forma que usamos um capacete da realeza, que é ao mesmo tempo a nossa glória e a nossa defesa. Ó Senhor, dei-nos sempre esse coração da graça.